Falávamos desse jovem Dartmoor, Lord Henry, exclamou a duquesa, fazendo-lhe alegremente sinais por cima da mesa. Acredita que se case realmente com essa sedutora mulher? Penso, duquesa, que ele está na inclinação de pedi-la. Que horror! Bradou Lady Agatha. Mas alguém há de intervir. Sei de boa fonte que seu pai é dono de uma loja de novidades na América, disse Sir Thomas Burdon com desdém. Meu tio suponha-os negociando de porcos, Sir Thomas. Novidades? Que são novidades americanas? Perguntou a duquesa, levantando a mão em um gesto de espanto. Romances americanos, respondeu Lord Henry, tomando um pedaço de codorna. A duquesa sentiu-se embaraçada. Não preste atenção ao que lhe diz, minha cara, interveio Lady Agatha. Não sabe nunca o que diz. Quando foi a descoberta da América? Disse o radical, iniciando uma fastidiosa dissertação. E, como todos os que ensaiaram esgotar um assunto, esgotava a paciência dos ouvintes. A duquesa suspirou e usou do direito de interromper. Antes, quisesse Deus que nunca tivesse descoberto, exclamou. Nossas filhas não têm hoje boa sorte. É absolutamente injusto. Afinal, talvez a América nunca tenha sido descoberta, disse Mr. Erskine. Por mim, eu diria de boa vontade que ela é apenas conhecida. Mas já vimos espécimes de seus habitantes. Retrucou a duquesa num tom vago. Devo confessar que são, na maior parte, muito bonitas. E vestem-se bem. Vestem-se todas em Paris. Quisera poder fazer outro tanto. Dizem que, quando os bons americanos morrem, vão a Paris. Insistiu Sir Thomas, que conservava uma ampla reserva de palavras fora de uso. É verdade. E onde vão os maus americanos mortos? Indagou a duquesa. Vão à América, informou Lord Henry. Sir Thomas encrespou a testa. Receio que seu sobrinho, disse ele a Lady Agatha, tenha se prevenido contra esse grande país. E eu o percorri em trens fornecidos pelos governos que, em tais casos, são extremamente civis. Asseguro-lhe que essas visitas são um ensino. É, porém, necessário visitarmos Chicago para nossa educação? Perguntou queixosamente Mercer Erskine. Pouco espero da viagem, Sir Thomas ergueu as mãos. Mr. Erskine de Fridley pouco se importa com o mundo. Nós outros, homens práticos, estimamos ver as coisas por nós mesmos, em vez de ler o que se conta. Os americanos são um povo extremamente interessante. São absolutamente competentes. Nisso está o seu caráter distintivo. Sim, Mr. Erskine, um povo absolutamente racional. Eu lhe asseguro que não se notam parvoíces entre os americanos. Que horror! Clamou Lord Henry. Posso admitir a força brutal, mas a razão brutal é insuportável. Há qualquer coisa de injusto no seu império. Confunde a inteligência. Não compreendo, disse Sir Thomas um pouco enrubescido. Eu, por mim, compreendo, murmurou Mr. Erskine com um sorriso. Os paradoxos aceitam bem, observou o baronete. Trata-se de um paradoxo? Perguntou Mr. Erskine. Não o creio. É possível, mas o caminho do paradoxo é o da verdade. Para experimentar a realidade é preciso vê-la na corda bamba. Quando as verdades fazem acrobatas, então podemos julgá-las. Meu Deus! Interrompeu Lord Henry. Como falam os homens! Nunca poderia compreendê-los. Mas, Harry, é contigo que estou zangada. Por que tentas persuadir ao nosso gentil Mr. Dorian Gray que deve abandonar East End? Assegura-te que aí seria admirado. Admiraria muito o seu talento.
Desejo que ele toque só para mim, declarou Lord Henry, sorrindo e, olhando até a ponta da mesa, colheu um olhar brilhante que lhe respondia. São tão infelizes os de Whitechapel, continuou Lady Agatha. Posso simpatizar com aquilo que entender, exceto com o sofrimento, disse Lord Henry, levantando os ombros. Com isso, não. É muito feio, muito atroz, muito aflitivo. Há não sei que de terrivelmente doentio na piedade moderna. Podemos emocionar-nos com as cores, a beleza, a alegria de viver. Isto vale muito mais, quanto menos nos referimos às chagas sociais. Entretanto, East End oferece um importante problema, disse gravemente Sir Thomas, meneando a cabeça. Exatamente, assentou o jovem lord. É o problema da escravidão e nós tentamos resolvê-lo divertindo os escravos. O político fixou com ansiedade. Que reformas proporia então? Lord Henry pôs-se a rir. A não ser a temperatura, eu nada desejo reformar na Inglaterra, respondeu. Sinto-me perfeitamente satisfeito com a contemplação filosófica. Como, porém, o século XIX extingue-se pela bancarrota, com seu exagerado dispêndio de simpatia. Eu proporia um apelo à ciência para nos indicar o caminho direto. O mérito das emoções é o de desvairar-nos. O mérito da ciência está em não emocionar. Nós, porém, temos tamanhas responsabilidades, insinuou timidamente a Sra. Vandeleur. Imensamente graves, repetiu Lady Agatha. Lord Henry olhou Mr. Skye. A humanidade sujeita-se muito aos sérios. É o pecado original do mundo. Se os homens das cavernas soubessem rir, a história teria sido bem diferente. O senhor é deveras confortante, murmurou a duquesa. Eu me sentia sempre um pouco culpada quando vinha ver sua tia, pois não descubro o menor interesse em East End. De hoje em diante, serei capaz de olhá-lo sem corar. O rubor é muito oportuno, duquesa, observou Lord Henry. Somente quando se é moça, mas, quando uma velha, como eu, enrubesce é mau sinal. Ah, Lord Henry, quanto desejaria que me ensinasse a voltar à juventude, respondeu ela. Ele refletiu um instante. Poderá a senhora lembrar-se de um grande pecado que haja cometido nos seus primeiros anos? Consultou ele, mirando-a por sobre a mesa. Um grande número, receio, exclamou ela. Pois bem, cometa novos ainda. Para nos remoçarmos, o melhor é recomeçarmos nossas loucuras, propôs ele gravemente. É uma deliciosa teoria. Terei de pô-la em prática. Uma perigosa teoria, opinou Sir Thomas, fazendo os beiços. Lady Agatha meneou a cabeça, mas não conseguiu mostrar-se divertida. Mr. Erskine escutava. Sim, prosseguiu Lord Henry. É um dos grandes prazeres da vida. Hoje, muita gente morre desse bom senso esparramado e só muito tarde percebe que as únicas coisas saudosas são os próprios erros. Espalhou-se um sorriso pela mesa. Lord Henry recreava-se com a ideia, lançando-a, transformando-a, deixando-a escapar-se para recolhê-la no vôo. Irisando-a com a imaginação e alcançando-a nos paradoxos. O elogio da loucura atingiu a filosofia. Uma filosofia modernizada, cheia de estonteante música do prazer, vestida de fantasia, a túnica maculada de vinho e guarnecida de eras, dançando com uma bacante sobre as colinas da vida e motejando o gordo sileno por sua sobriedade. Os fatos fugiam diante dela como as ninfas ariscas. Seus pés brancos pisavam o enorme
Lugar onde o sábio Ornar se sentava.